No episódio de hoje, quero compartilhar 2 dicas de livros que flertam com Bob Dylan a partir do momento em que Dylan nos convida a devanear e caminhar pelas ruas e pelos pensamentos. São 2 livros de brasileiros, 2 livros recém-lançados e 2 livros que indico aqui por trazer Bob Dylan como uma personagem importante. Saudações dylanescas! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dylanesco. Meu nome continua sendo Pedro Couto e eu quero lembrar que eu e toda a equipe do Dylanesco, que sou só eu, continua com a campanha de financiamento coletivo no Apoia-se para ajudar a manter este projeto firme e forte e quem sabe ainda mais firme e forte. Depende de você. Qualquer contribuição é bem-vinda, só ir no apoia.se/Dylanesco. Nos últimos meses, 2 livros de amigos chegaram às livrarias. Eu fui no lançamento dos 2 e, ao ler e apreciar, me peguei refletindo em como os 2 possuem conexões diretas e indiretas com Bob Dylan. Então pensei em organizar esses devaneios aqui dos 2 livros e compartilhar aqui com vocês, tanto para convidar vocês a lerem, quanto para incentivar a ter essas brisas dylanescas. Bora lá? I'm walking through streets that are dead. O primeiro livro que eu quero falar é do Fabrício Corsaletti, poeta e escritor de tudo quanto é formato. E em 2023, ele já havia lançado um livro de poesias chamado Engenheiro Fantasma, que recebeu o prêmio Jabuti nas categorias Poesia e Livro do Ano. O fã de Dylan reconhece a referência já no título de Engenheiro Fantasma, que é baseado no nome provisório da música It Takes a Lot to Laugh, Takes a Train to Cry, que é chamada Phantom Engineer. E o livro tem uma premissa muito curiosa por si só, né? E se Bob Dylan tivesse colocado um sósia para tocar por aí e se exilasse em Buenos Aires para escrever sonetos? Mas o livro que eu quero falar foi lançado em 2025. Em 1 milhão de ruas, o Fabrício compila 15 anos de crônicas, juntando versões revistas de 2 livros que ele já tinha lançado e mais um conjunto de crônicas inéditas. O título é uma referência à música Changes, do David Bowie, que em tradução livre seria 1 milhão de ruas sem saída, e sempre que pensava que tinha conseguido, parecia que o sabor não era tão doce. Mas o Dylan poderia muito bem ter ecos dessa inspiração, como nos primeiros versos de Love Sick. Estou caminhando por ruas que estão mortas, caminhando com você na minha mente. Meus pés estão cansados, meu cérebro está tão confuso e as nuvens estão chorando. De qualquer forma, Bob Dylan não está no título deste livro, mas permanece aqui e ali, ora como referência, ora invisível, mas sempre presente. Tem Dylanices em diversos momentos do livro. Tá em personagens que circulam em histórias para nunca mais voltar. Tá no registro de pequenas ou grandes ações do passado que marcam em lembranças recorrentes. E há reflexões sobre si e sobre tudo que parece, às vezes sem ser convidado. 1 milhão de ruas é principalmente um devaneio boêmio dentro de espaços familiares. Ao contrário do outro livro que eu vou mencionar em breve. O Fabrício caminha principalmente por cidades em que morou, como Buenos Aires, São Paulo ou sua cidade natal, Santo Anastácio, no interior paulista. São passeios cercados de amigos, familiares, personagens anônimos, crônicas que soam como polaroides presas na porta da geladeira. Como o próprio Fabrício afirma, escrever é parecido com andar, embora andar nem sempre se pareça com escrever. O Bob Dylan aparece já na primeira crônica, de uma maneira meio agridoce, assim, agradando uns e desagradando outros. Ele aparece também em diversos outros momentos ao longo do livro, mas a sua aparição e menção direta é apenas uma das influências, né? Há uma espécie de névoa dylanesca, como um paradigma em prática, ou como uma testemunha ocular, ou um personagem coadjuvante que às vezes aparece em cena, que pode receber uma fala ou outra, mas muitas vezes está só existindo em algum lugar desfocado e ainda assim tendo uma influência, né? Na resenha sobre o livro que o escritor Lucas Verzola fez para a revista 451, ele também menciona o Dylan logo de início, ele também percebeu isso.
Fabrício Corsaletti ama a cidade. Ama os cavalos, as bebedeiras intermináveis, o balcão do Quintarô, Bob Dylan e a Rua Augusta, a música popular brasileira. É possível seguir enumerando objetos de devoção, só que nada faria sentido sem a cidade. Não lhe interessa o que esteja escondido, enclausurado, acessível a poucos. Só importa o que a metrópole e a aldeia revelam, o que está nas suas ruas, em 1 milhão delas, disponível ao olhar de todos, mas percebido apenas pelo do poeta. E Corsaletti ama a poesia. É uma leitura deliciosa, saborosa, e aqui eu quero compartilhar também a percepção da Ana Lima Cecílio, curadora da Flip e amiga assumida do Fabrício. O conjunto de crônicas vai da rigidez dos 3.000 toques para o jornal ao diletantismo de um poeta numas horinhas de descanso do ofício de poeta, a que ele se dedica com o mesmo afinco e paixão quanto à apreciação dos bares e à leitura, à conversa e ao convite, e uma atenção deslumbrada com o improvável, a inteligência e a doçura. Os textos do Fabrício têm uma melancolia doloridinha, mas contam histórias fenomenalmente banais, porque simplesmente humanas ou muito engraçadas, mas quando engraçadas de um humor terno, nunca de um lugar superior, porque ele recusa a ironia, mas de um lugar divertido e amigo. Ler as crônicas do Fabrício é participar da obsessão perfeccionista da sua frase, e é ler um pouco da curadoria das suas leituras, sobretudo da leitura das cidades que ele ama, porque as cidades têm bares e sebos e restaurantes e esquinas, e é no encontro dessas ilhas urbanas que a vida acontece. De fato, tem crônicas de tudo quanto é jeito, mas sempre trazendo com a gente aquela apreciação, como um belo acepip que a gente pede no bar sem saber ao certo o que é, mas quando chega e você experimenta e entende o porquê daquele aperitivo sobreviver à seleção natural da boemia. A cada fim de um texto a gente se pega saboreando, degustando. Well, I say so wrong. Well, I feel nothing but gold. Ancient footprints everywhere. Curiosamente, Bob Dylan inspira outra escritora em caminhadas reflexivas e peripatéticas. Daniela Zup usou a sua bagagem como correspondente internacional, além da vasta experiência no jornalismo cultural, para trazer um livro único. Está longe de ser um guia de viagens, mas ao mesmo tempo serve quase como uma sugestão de como apreciar qualquer passeio que se faz. Assim como existem os road movies, né, aqueles filmes que se passam na estrada, o livro da Daniela é um roadbook. Tem uma pitada de livro de viagem por indicar locais incríveis, tem um punhado de diário de viagens por trazer experiências tão belas quanto intrigantes, e tem uma mão cheia de reflexões sobre a vida, incentivadas pelos cenários e personagens, mas que também extrapolam. Cada viagem é fonte de inspiração e a gente não pode menosprezar essa faísca, né? Ao contrário do livro do Fabrício, o Bob Dylan está presente já no livro, que já chama atenção. O dia que encontrei Bob Dylan numa livraria de Estocolmo. É um título que é mais que uma frase, soa como uma sinopse, como um enredo, como um argumento de uma série. E, em partes, é isso. É preciso aí, aqui eu preciso dar um spoiler em respeito até a transparência ao público dylanesco, tá? O Bob Dylan não é encontrado exatamente em carne e osso, mas isso é um mero detalhe. Ele é encontrado de diversas formas, em quadro, em outdoor, em versos, em livros, em reflexões. E assim como comentei do outro livro, o Dylan parece um ser onipresente. Óbvio, o Bob Dylan não é o único mencionado, nenhum dos dois livros, né? No caso da Daniela, a cada novo lugar, uma citação, ora de um livro, ora de uma música, e de uma amplitude diversa e com uma clara ilustração ali do repertório da Daniela. E aqui eu quero compartilhar um trecho do prefácio do livro, feito pelo escritor João Anzanello Carrascosa. Daniela Zupo, com singularidade e apuro literário, nos desloca, como a cidade de Kiruna, na Suécia, do lugar de leitores contemplativos ao de leitores que desfrutam, nas viagens contadas por ela, de epifanias geradas até pelo acaso. Suas observações nos movem e nos comovem para dentro de nós mesmos, esse território que pisamos em silêncio ou no bojo de vivências que desenhamos na memória.
Existem lugares e momentos incríveis, como quando ela visita a cidade natal de Shakespeare e é questionada por um senhor cego o que ela está vendo. Ou como quando é conduzida por huskies no completo breu e sobre um lago congelado. E aí acho que ainda mais belo do que os locais e essas experiências, eu acho que o que é mais belo está na sensibilidade, na escrita e nas reflexões. Quem conhece a trajetória da Daniela se sente mais íntimo lendo suas reflexões que perpassam diversos momentos da sua vida, mas não é preciso conhecer. É um livro, de certa forma, autobiográfico, mas que poderia muito bem ser lido como ficção, em que a gente vai entendendo mais da vida do protagonista aos poucos, entendendo suas idas e vindas, seus namoros, filha, passagens profissionais, mas acima de tudo uma trajetória rica e complexa, né? A epígrafe do livro traz uma frase do Jack Kerouac: "A estrada é a vida". E também tem a frase que a Daniela escreveu na dedicatória para mim: "Viajar é sentir". Então acho que, de alguma maneira, somando tudo, acho que a gente tem que viajar é sentir a vida. No dia do lançamento do livro em São Paulo, a Daniela fez um bate-papo com o Carrascosa, né? E aí com o Dylan no título, a presença era acionada com frequência. Uma das frases ditas algumas vezes foi: "O acaso é dilanesco". O acaso é dilanesco. Só ela acho que já dá margem para muita coisa, né? De estar atenta ao que acontece ao nosso redor e de como a música de Bob Dylan nos instiga a olhar para estes momentos. Infinity goes upon trial. Voices of others as one. Salvation must be done after a while. No início de 1978, durante uma entrevista para a revista Rolling Stone, o Bob Dylan teve uma longa conversa com Jonathan Cott. O papo foi para vários lados sobre o que era real e não, sobre muitas coisas. Quase no final, o Jonathan pergunta sobre a definição de arte e o Bob Dylan responde: "O maior objetivo da arte é inspirar. O que mais você pode fazer? O que mais você pode fazer por alguém além de inspirar?" Eu acho incrível essa citação, né? Quando ela lida no contexto, ela ganha outros ares, mas mesmo solta, assim, transmite muito bem um certo propósito que Bob Dylan se coloca. A arte que gostamos nos sensibiliza, nos fazem refletir sobre um tema, sobre um momento, sobre aspectos da nossa vida. E tudo isso é graças a essa inspiração que o Bob Dylan diz, né? A arte nos faz sair da inércia, nos coloca em movimento com esse devaneio. Ao ler os livros do Fabrício e da Daniela, me veio essa citação em algumas direções, né? A primeira é como o Bob Dylan, presente ao longo dos dois livros, foi uma grande fonte de inspiração para os autores. Não foi o único, mas deixa claro como a arte dele e de muitos outros cumpriram seus papéis como esse propósito máximo aí de inspirar. E nos dois livros, a arte também serviam para tangibilizar a experiência que se vivia naquele momento. Ou seja, a arte nos inspira a estar mais conectado com a poesia da vida. E a vida ganha ares de poesia ao ter a sensibilidade da arte na sua amplitude. A segunda direção que me veio, e é de quanto os dois livros me inspiraram, de caminhar por aí, seja na cidade que estou, seja em regiões diversas desse mundão aí, de pensar nessas caminhadas sob essa perspectiva reflexiva, né? De como cada detalhe pode achar moradia na nossa mente, na nossa alma. E de como pensar e olhar dessa maneira, de alguma maneira consolida essa experiência de uma maneira diferente, né? Ao ler os dois livros, dá vontade de fazer o mesmo, sair, viver e escrever sobre. Eu acho difícil chegar na qualidade literária dos dois, mas eu acho incrível eles conseguirem trazer essa inspiração da gente querer fazer arte, de certa forma, né? Cada um à sua maneira. E aí eu resolvi falar rapidamente com os dois autores. Primeiro, eu quis saber justamente sobre a arte como fonte de inspiração, em especial a de Bob Dylan e aquela frase sobre inspirar as pessoas. Vamos ouvir os dois. Bob Dylan é, para mim, o artista que mais personifica a estrada. E a estrada, eu acho que é o tema principal do meu livro. Bob Dylan é o cara que faz a turnê sem fim, né? The Never Ending Tour. E eu acho que a estrada talvez seja uma das principais referências na obra dele. A estrada, os trilhos, que falam de movimento, né? De não se deixar capturar, de manter um espírito livre. Ou como ele mesmo diz na letra de uma das músicas, né? É pé na tábua e amarrar as tendas, pegar a velha estrada pela manhã.
A turnê que não termina nunca na estrada, que só termina quando acaba. Ou não, né? Quem conhece a biografia do Bob Dylan sabe que ele é um artista cuja aparição é sempre inesperada, né? O Dylan é sempre um mistério, e é esse mistério que se manifesta muitas vezes no acaso, que eu acho que inspira os relatos de viagens que estão no meu livro. Eu acho essa ideia do Dylan muito boa, de que ele fala, né, que a poesia inspira, né? É uma inversão da ideia de que você precisa se inspirar para fazer poesia, né? É o contrário, a poesia que te inspira a quê, né? A transformar a sua vida, a viver do jeito que você quer e tal. É uma ideia muito boa. Bom, eu nem sei o que seria a minha vida sem arte. Acho que não existe nenhuma vida sem a inspiração, seja de qual arte for, né? A gente está sempre vivendo a vida um pouco, vivendo certos mitos, né, que a gente cria na cabeça. O Dylan é um caso especial, assim, é uma influência já mais tarde na minha vida. Eu já tinha 20 e poucos anos quando eu comecei a realmente gostar e me identificar e ouvir para valer e ler sobre o Dylan e prestar atenção nas letras, né? E foi uma coisa que também transformou minha vida, mudou muito as minhas perspectivas. Então o Dylan é um caso especial. Outro ponto que eu quis saber foi sobre essa relação com viagens, caminhadas e descobertas. Vamos ouvir a visão deles. Eu acho que viajar é esse movimento que a gente faz de se abrir para o inesperado, de se abrir para a estrada, deixando que ela nos surpreenda. E isso só é possível quando você assume um pouco essa persona do andarilho que busca mais que o destino, a jornada. E eu acho que é impossível viver em estrada sem sentir a estrada, sem estar atento a tudo que a estrada nos traz. Viajar é acordar os nossos sentidos, que muitas vezes vivem um pouco adormecidos, anestesiados, né? Então a gente chega a essa encruzilhada que Dylan, Pessoa, Kerouac já apontavam, né? E que eu modestamente, mas também obstinadamente sigo nesse livro, de me lançar na estrada aberta ao inesperado, às mudanças de rotas, aos encontros, ao acaso. E o acaso é dylanesco. Essa coisa de andar bastante, eu sempre tive, mesmo antes de gostar de Bob Dylan. Acho que na minha família todo mundo anda muito e eu gosto de andar, ando todo dia bastante e gosto de viajar. E gosto dos escritores viajantes, escritores andarilhos, assim, como o Rimbaud, né? Como os Beats, mas tem outras pessoas também, outros autores. Mas acho que a ideia principal disso, assim, para além da parte realista disso, a grande metáfora disso, dessa ideia de andar, é se manter em movimento, né? Não deixar as coisas estagnarem, não deixar as coisas morrerem. É você se manter em movimento interno mesmo. Enquanto as coisas estão em movimento, elas ainda podem se transformar, né? E eu acho que a obra do Dylan, dos Beats também, mas isso vem desde o Walt Whitman e tal, mas no Dylan especialmente, eu acho que o que ele tem é manter dar um senso de aventura, assim, para a vida. Mas não só, você não precisa andar para ter esse senso de aventura, mas é você saber que tudo está em movimento, nada dura muito no mesmo lugar, e então é bom você também se movimentar um pouco, né? Essa é a ideia que está por trás, esse senso de aventura da obra do Dylan, que eu acho que é o que me interessa mais. Por último, eu perguntei sobre as músicas de Dylan que eles gostam e que são fontes de inspiração. A Dani trouxe uma canção bem lado B, que infelizmente não tem em uma versão que eu possa colocar aqui, né, por questões de direitos, que é uma antigona que chama Dusty Old Fairgrounds. E contou também que montou uma playlist para o livro com versões de músicas do Bob Dylan interpretadas por outras pessoas, que eu vou deixar na descrição do episódio aqui. Já o Fabrício listou diversas, mas ainda assim pensou que é uma pergunta injusta e eu admito que eu concordo. Eu fiz a pergunta, mas eu mesmo não saberia responder assim. Eu acho que Tangled Up in Blue, Isis, Thunder on the Mountain, que eu adoro,
Summer Days, Mississippi, One More Cup of Coffee. Muitas, né? Para mim é difícil fazer seleção de músicas do Dylan. Eu gosto de muita coisa. Seleção seria assim, umas 100 melhores. Senão eu não consigo. Menos que isso acho difícil. Como eu comentei, os 2 livros não tratam de Bob Dylan e nem mencionam apenas eles. Mas achei incrível essa presença em 2 livros recentes, 2 livros de brasileiros, sobre caminhar por aí e se descobrir por aí. Como eles mencionam dos artistas, eu faço o mesmo aqui e furo a bolha dylanesca. Eu lembro de uma carta que o autor Franz Kafka escreveu para um amigo da infância, né? Ele tá falando muito mais sobre os livros que nos batem de frente ali, né? De uma maneira muito mais direta, como é a principal característica do Kafka como escritor. Mas tem um trechinho que dá para ir além. Um livro deve ser o machado que quebra o mar gelado em nós. Eu acho que os livros do Fabrício e da Daniela fazem isso, assim, eles quebram um pouco a frieza e nos convidam a um olhar curioso, acolhedor e saboroso sobre a nossa vida e a vida que acontece ao nosso redor. É isso. Eu espero que tenham gostado deste episódio, que foi menos sobre Dylan, mas ainda assim tendo ele como fonte de inspiração. Abraços e até a próxima.